Como amar Deus acima de qualquer coisa? Amar a Deus acima de todas as coisas é uma das frases que quase todo cristão já ouviu. Mas se fôssemos realmente sinceros, poucos de nós sabemos de verdade o que isso significa. A gente repete essa frase, canta em música, cita em orações, mas quando a vida acontece de verdade, quando chegam as provas, as tentações, os desejos, os medos, então percebemos que essa verdade não é tão simples quanto parece. Antes de seguir, eu quero pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém. Isso pode parecer apenas engajamento, mas pode ser o que fará essa palavra alcançar outra vida que precisa ouvir exatamente isso. Eu lembro de quando ouvi pela primeira vez a pregação que dizia: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Aquilo me chocou. Como assim? Amar a Deus mais do que meus pais? Mais do que meus filhos? Mais do que a pessoa que eu mais amo na vida? Isso parecia duro, parecia até impossível. Mas Jesus não estava brincando, nem usando palavras leves. Ele estava sendo radical, porque o amor de Deus é radical. A verdade é que, se a gente não entende esse mandamento, a nossa fé vira só uma religião de aparência. Cantamos que amamos a Deus, mas na prática, o coração está dividido e Deus não aceita coração dividido. Ele quer o trono inteiro, não uma parte. Ele não quer ser um acessório na nossa vida, ele quer ser o centro dela. Mas aqui entra a grande pergunta: como? Como amar a Deus acima de qualquer coisa? Como colocar Ele acima de família, de sonhos, de dinheiro, de desejos, de carreira, de tudo? Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é um caminho, uma caminhada, e é isso que quero compartilhar contigo aqui. Quero que você imagine que estamos sentados, conversando, só eu e você, numa mesa, com calma, olhando nos olhos, falando de coração aberto. Nada de religião engessada, nada de discurso complicado. Apenas duas pessoas tentando entender como viver um amor tão profundo que muda tudo. O amor de Deus não é sentimento, é decisão. O primeiro ponto que precisamos entender é que amar a Deus não começa com um arrepio durante um louvor, nem com um choro durante a oração. Esses momentos são lindos, são preciosos, mas eles não são a essência. Amar a Deus acima de qualquer coisa é uma decisão diária. É como escolher acordar todos os dias e dizer: Senhor, hoje eu quero que Tu sejas o primeiro na minha vida. Pensa comigo, quando você ama alguém de verdade, um filho, uma esposa, um amigo, não é só quando está feliz ou emocionado. É quando você decide estar presente, quando cuida, quando abre mão de algo por aquela pessoa. Com Deus é a mesma coisa, só que muito mais profundo. E essa decisão não é sempre fácil. A verdade é que muitas vezes a nossa carne não quer dormir mais, quer se divertir mais, quer fazer o que dá prazer imediato. O amor a Deus muitas vezes vai na contramão do que sentimos. Por isso é tão importante entender, não se trata só de emoção, mas de escolha. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Negar-se a si mesmo não é bonito de ouvir, mas é a chave do verdadeiro amor. Porque amar a Deus significa colocar Ele acima de mim, acima das minhas vontades, dos meus caprichos, das minhas vontades mais fortes. Quando o amor é testado, você já percebeu que é fácil dizer que ama a Deus quando tudo está bem? Mas o verdadeiro amor é revelado quando ele é testado. E Deus permite que o nosso amor por Ele seja provado, não porque Ele não saiba se o amamos, mas para que nós mesmos descobrimos se o nosso coração está realmente nele. Abraão é o maior exemplo disso. Ele esperou décadas por um filho, e quando finalmente Isaque nasceu, Deus pediu que ele entregasse o menino como sacrifício. Isso soa até cruel aos nossos ouvidos, mas a verdade é que Deus não queria Isaque no altar. Ele queria o coração de Abraão. E Abraão provou que amava Deus acima de qualquer coisa, porque não segurou para si nem aquilo que mais amava. E sabe o que é mais forte nisso? Deus não tirou Isaque dele. Pelo contrário, devolveu o filho e ainda acrescentou promessas. Isso me ensina algo. Quando eu coloco Deus acima de tudo, até das coisas mais preciosas, eu nunca perco de verdade, porque Deus é fiel. Então pergunto a você, qual seria o seu Isaque? Qual é aquela coisa, aquela pessoa, aquele sonho
que talvez esteja ocupando o lugar de Deus no seu coração. Porque amar a Deus acima de qualquer coisa significa estar disposto a abrir mão se for preciso. O perigo dos amores divididos. Talvez o maior inimigo do amor a Deus não seja o ódio, mas os amores divididos. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, porque vamos amar um e desprezar o outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. O problema não é amar sua família, seu trabalho, sua vida. O problema é amar essas coisas mais do que a Deus. E aqui entra uma armadilha muito sutil. Muitas vezes, a gente acha que ama a Deus porque não o rejeitamos, mas na prática, damos a Ele só as sobras do tempo, da atenção, da vida. É como se disséssemos: Senhor, eu te amo, mas espera aí porque primeiro vem meu celular, minhas séries, meu lazer, meu descanso, meu dinheiro, minhas vontades e depois, se sobrar tempo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. Sejamos sinceros, que tipo de amor é esse? Se alguém fizesse isso com você, se te tratasse sempre como segunda opção, você acreditaria nesse amor? Pois é, muitas vezes tratamos a Deus assim e nem percebemos. Amar a Deus é escolher Ele no secreto. Amar a Deus acima de qualquer coisa não se prova só no público, mas no secreto. Não é no domingo na igreja, quando todos levantam as mãos, que se revela esse amor. É na segunda-feira, quando ninguém está olhando. É quando você escolhe orar em vez de ficar rolando a tela do celular. É quando você escolhe ser honesto, mesmo que ninguém descubra a mentira. É quando você fecha a porta do quarto e fala com o Pai em secreto. Esse é o amor que Deus procura, aquele que não depende de plateia. O que importa não é o quanto você mostra amar a Deus diante dos outros, mas o quanto você o escolhe quando ninguém sabe. O amor que cresce com o tempo. Outra coisa linda é que o amor por Deus não nasce pronto, ele cresce. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. É como qualquer relacionamento. No começo pode ser só admiração, curiosidade, respeito, mas conforme você passa tempo com a pessoa, começa a conhecer seus detalhes, sua essência, e o amor cresce. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Ele, orando, lendo a palavra, buscando, mais você descobre quem Ele é. Descobre que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele nunca falha. E isso faz seu coração se apegar a Ele de uma forma que nada mais consegue ocupar esse lugar. Por isso, se você quer amar a Deus acima de qualquer coisa, não espere sentir isso de repente como um raio. Comece a buscá-lo, gaste tempo com Ele, ame-o nas pequenas escolhas e esse amor vai crescendo até se tornar maior do que qualquer outra coisa. Amar a Deus acima de qualquer coisa não é apenas um sentimento bonito que guardamos no coração. É uma prática diária que se revela nas escolhas que fazemos. E talvez aqui esteja o maior desafio, porque todos os dias a vida nos oferece opções, caminhos, oportunidades, vozes que disputam a nossa atenção. E se formos honestos, nem sempre escolhemos Deus primeiro. Às vezes escolhemos o que nos dá prazer imediato, o que parece mais fácil, o que traz conforto. Mas amar a Deus é justamente colocar Ele no topo, mesmo quando tudo em nós quer ir para outro lado. Eu me lembro de uma conversa que tive com uma pessoa que estava em crise. Ela dizia: eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, mas parece que sempre coloco outras coisas na frente de Deus. Não faço isso por mal, mas percebo que meu coração sempre corre atrás do que o mundo me oferece. E eu percebi ali algo profundo. A luta de amar a Deus acima de tudo não é apenas contra os pecados visíveis, mas contra a inclinação natural do nosso coração. Por natureza, nós tendemos a amar mais as coisas do que o Criador. Tendemos a buscar mais a bênção do que o abençoador. É por isso que Jesus foi tão radical ao dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Essa palavra parece dura, mas o que ele quis dizer é: nenhum amor pode estar acima do amor a Deus. Não é que você não deva amar sua família, mas é que o amor a Deus deve ser tão grande que, em comparação, todos os outros amores parecem pequenos. Porque quando ele ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. E aqui eu quero que você reflita junto comigo. O que hoje está competindo com Deus no seu coração?
Talvez seja um relacionamento onde você já percebeu que está se afastando da fé. Talvez seja a obsessão pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo status. Talvez seja até mesmo algo bom, como um amor pela família, mas que sem perceber tem ocupado o espaço que só pertence a Deus. Amar a Deus acima de qualquer coisa significa aprender a entregar. Significa dizer: Senhor, se for preciso abrir mão, eu abro. Se for preciso perder, eu perco. Se for preciso esperar, eu espero. Mas não quero viver nada que me afaste do teu coração. É isso que diferencia quem ama a Deus de verdade de quem apenas diz que ama. E eu quero te confessar algo. Eu também luto com isso. Não pense que amar a Deus acima de tudo é algo automático ou fácil para qualquer pessoa, até mesmo para quem prega ou fala sobre ele. Todos nós enfrentamos batalhas diárias para manter o coração no lugar certo. Porque a vida tenta nos puxar para todos os lados. Mas é justamente nessas lutas que o Espírito Santo nos ensina a escolher Deus, mesmo quando tudo em nós quer escolher outra coisa. E se você está sentindo que não tem conseguido amar a Deus como deveria, saiba de uma coisa: Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te chamar de volta. Porque a verdade é que amar a Deus acima de tudo não começa com o nosso esforço, mas com o amor dele por nós. João escreveu: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É o amor de Deus que desperta o nosso amor por ele. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu não consigo. E é verdade. Sozinho você não consegue mesmo. Eu também não consigo. Ninguém consegue. É por isso que precisamos do Espírito Santo. É Ele quem quebra os ídolos do coração, quem nos ensina a renunciar, quem coloca em nós o desejo de obedecer. Por isso, o caminho não é tentar amar a Deus na força da sua vontade. O caminho é se aproximar dele todos os dias. Pedir: Senhor, ajuda-me a amar-te acima de tudo. Mostra-me onde tenho colocado outras coisas no teu lugar. Dá-me coragem para renunciar o que for preciso. E eu te garanto, Ele vai responder essa oração, porque é exatamente isso que Ele quer para você. Agora eu te pergunto: você está disposto a abrir mão do que for necessário para que Deus volte a ocupar o primeiro lugar no seu coração? Está disposto a deixar que o Espírito Santo revele o que tem tomado o espaço de Deus dentro de você? Essa decisão pode mudar tudo na sua vida. Amar a Deus acima de qualquer coisa não é apenas um mandamento bonito escrito na Bíblia, mas é a própria essência da vida cristã. Tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que desejamos só faz sentido quando Ele está em primeiro lugar. Mas a verdade é que esse amor não é algo automático, nem algo que surge só porque um dia levantamos a mão num culto e dissemos: eu aceito Jesus. Esse é apenas o início de uma caminhada, uma jornada onde Deus vai nos moldando, quebrando ídolos dentro de nós, até que possamos dizer, de forma honesta: Senhor, Tu és o centro da minha vida. E amar a Deus acima de todas as coisas é justamente isso, colocar Ele no centro. Não é viver sem família, sem sonhos, sem responsabilidades, mas é aprender que tudo na vida precisa estar submetido ao seu amor. Se eu tenho família, ela pertence a Deus. Se eu tenho sonhos, eles passam pelo filtro da vontade de Deus. Se eu tenho responsabilidades, eu as cumpro como quem serve a Deus. É um amor que reordena tudo, que dá significado a tudo, que dá sentido até ao sofrimento. Mas amar a Deus acima de qualquer coisa também exige confronto, porque é muito fácil dizer com a boca que Deus é o primeiro, mas no dia a dia, será que isso é verdade? Será que quando acordamos o primeiro pensamento é buscá-lo? Será que nossas escolhas revelam esse amor? Ou será que muitas vezes o que reina dentro do nosso coração são as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso ego? Jesus mesmo disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E não é isso que tantas vezes acontece conosco? Cantamos canções que declaram: Tu és tudo para mim, mas no fundo estamos apegados a tantas coisas que não conseguiríamos largar, mesmo que Ele pedisse. E aqui vem uma verdade que pode doer, mas precisamos encarar. Não dá para amar a Deus acima de tudo se o nosso coração continua dividido. Porque Deus não divide o trono. Ou Ele é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. Isso significa que, para amar a Deus verdadeiramente, precisamos identificar os rivais desse amor no nosso coração. O que hoje está ocupando o lugar que deveria ser de Deus? Pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser sucesso, pode ser até mesmo um ministério.
Sim, até coisas que parecem espirituais podem se tornar ídolos quando passam a ocupar mais espaço em nós do que o próprio Deus. E amar a Deus acima de qualquer coisa vai além de sentimentos bonitos, é decisão, é entrega, é renúncia. Não significa que você nunca mais vai ter momentos de fraqueza, dúvidas ou luta, mas significa que no meio dessas batalhas você escolhe permanecer com Ele. Quando tudo em você quer desistir, você se apega. Quando tudo parece mais atraente do que a vontade de Deus, você escolhe obedecer. Esse é o amor que agrada ao Pai. Amor que se manifesta em fidelidade, e não apenas em palavras. E quanto mais amamos a Deus, mais livres nos tornamos. Porque quando Ele é o centro, o resto da vida encontra o seu lugar. Não ficamos mais escravizados pelo medo de perder coisas ou pessoas, porque sabemos que a nossa maior riqueza está em Deus. Não ficamos mais ansiosos pelo amanhã, porque sabemos que o Senhor sustenta a nossa história. Não ficamos mais presos ao que os outros pensam de nós, porque o que mais importa é o que Deus pensa. Esse é o poder libertador de amar a Deus acima de todas as coisas. Ele se torna a fonte que satisfaz, a paz que consola, o tesouro que ninguém pode roubar. E é por isso que Jesus disse algo tão radical: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. À primeira vista parece até duro, como assim não posso amar minha família? Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o amor a ele precisa estar acima de qualquer outro amor, porque só quando amamos a Deus em primeiro lugar, conseguimos amar verdadeiramente as outras pessoas. Só quem é cheio do amor de Deus consegue ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Porque o amor que vem de Deus transborda para tudo. Mas se ele não for o primeiro, nosso amor sempre será limitado, egoísta, quebrado. Então, a grande pergunta não é apenas: você ama a Deus? Porque todos nós de alguma forma diríamos que sim. A verdadeira pergunta é: você ama a Deus acima de qualquer coisa? Se for preciso renunciar a algo ou alguém por causa dele, você estaria disposto? Se for preciso abrir mão de um sonho, de uma conquista, de um plano, você confiaria que ele sabe o que é melhor? Se for preciso ficar em silêncio no deserto por um tempo, sem respostas rápidas, você continuaria amando? Amar a Deus acima de todas as coisas não é apenas quando tudo vai bem. É justamente quando nada faz sentido, mas mesmo assim você diz: ainda assim, eu te amo. E talvez enquanto você me ouve, esteja pensando: mas eu não consigo amar a Deus assim. Eu sei que ainda coloco tantas coisas acima dele. Será que sou hipócrita? Não, você não é hipócrita. Você é humano. E é por isso que precisamos da graça. Amar a Deus acima de tudo não é algo que conseguimos produzir sozinhos. É algo que o Espírito Santo gera em nós pouco a pouco, à medida que nos rendemos. Você não precisa forçar o coração a amar a Deus. Você precisa se colocar no lugar onde esse amor pode ser gerado, na presença dele. Quanto mais você contempla Deus, mais você o ama. Quanto mais você se aproxima, mais você deseja. Quanto mais você experimenta a bondade dele, mais fácil é abrir mão de todo o resto. Então a pergunta final é: o que hoje você precisa entregar? Qual é o peso, o apego, o ídolo, a distração que está roubando o lugar de Deus na sua vida? Talvez seja um pecado escondido, talvez seja um relacionamento que te afasta dele, talvez seja obsessão por status, talvez seja simplesmente o amor exagerado por si mesmo. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo prioridade. Ele quer ser o primeiro, Ele quer ser tudo. E quando Ele é tudo, nada mais falta. Amar a Deus acima de qualquer coisa não é um chamado para religiosos perfeitos. É um chamado para filhos que confiam. É para aqueles que dizem: Pai, eu não sei como, eu não tenho forças, mas eu quero te amar acima de tudo. Ensina-me a amar assim. E é nesse lugar de dependência que o Espírito Santo nos transforma. E um dia, quando estivermos diante do trono, veremos que todo o sacrifício valeu a pena. Porque o amor a Deus não rouba nada de nós. Ele nos devolve tudo em plenitude. E nesse dia, entenderemos que a vida só tem sentido quando Deus é amado acima de qualquer coisa. Talvez este vídeo seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Se for, eu te peço de coração, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilha com alguém. Parece algo simples, mas pode ser o que vai fazer essa mensagem chegar em outra vida, que também está quebrada e precisando dessa esperança. E no fim das contas, é isso que importa: que a palavra corra, que vidas sejam alcançadas e que o nome de Jesus seja glorificado.